É prazer do nosso campus receber a professora Cláudia e o professor Marcelo, que certamente um dos dois será o nosso guardião, tá, das novas atividades que o Instituto virá percorrer, certo? Então, sejam bem-vindos, tá? Necessitamos realmente de alguém que nos conduza e sabemos que de ambas as partes teremos essa satisfação, certo? Então, agradecemos a presença novamente e um bom debate de colocação de ideias aí. Obrigado, professor Celso. Boa noite. Bem-vindos a mais um debate do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Nós esperamos que a plateia ouça atentamente as propostas de ambos os candidatos, que eu creio que é do máximo interesse do campus de Erechim que nós tenhamos uma condução na reitoria que atenda a todos os nossos interesses de pesquisa, educação, extensão e principalmente de crescimento dos nossos campos. O nosso debate será dividido em 4 blocos distintos. O primeiro bloco é uma exposição pelos candidatos de seus planos de trabalho. O segundo bloco será o debate entre os candidatos. E o terceiro bloco será o debate dos candidatos com a plenária. No transcorrer do segundo bloco, a comissão eleitoral estará recolhendo perguntas das plateias e a plateia vai poder, digamos, questionar os candidatos sobre os temas que tiverem interesse. A comissão vai selecionar 6 questões e essas serão formuladas aos candidatos. No último bloco, no quarto bloco, serão as considerações finais. Ao término de cada bloco, nós teremos um pequeno intervalo de 3 minutos, mais ou menos, e nós esperamos que todos tenhamos um bom debate, tanto os candidatos quanto a nossa plateia. Nós vamos proceder agora ao sorteio, depois da ordem de apresentação. Podemos iniciar? Então, qual é o candidato que iniciou? Pode falar, Lincoln. Sorteio, é isso? Precisa de moeda? Não sei. Não, não tem. Chegou lá a moeda, chegou lá a moeda. Então, procederemos ao sorteio. O candidato tem alguma preferência? Como quiser. Senhora Cláudia? Cara. Senhora? Tá ótimo. Então, iniciaremos o debate pela apresentação das propostas da professora Cláudia. Boa noite. Alô? Nossa. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui em Erechim, nesse momento tão importante para a comunidade do Instituto, como um todo, e para fazer justamente um debate propositivo, um debate de ideias, onde as pessoas possam perceber, olhar, conhecer as propostas e justamente encaminhar sua decisão para o dia 28 de junho. Eu gostaria, antes de iniciar minha apresentação das propostas de gestão, agradecer a Comissão Eleitoral. Nós temos tido aí ao longo desses quase 40 dias de campanha uma transição, um acompanhamento absolutamente democrático, republicano, isento, transparente, de um processo que não é um processo simples, um processo que envolve 11 mil pessoas. É importante salientar que a proposta de gestão, ela é sempre uma coisa muito importante da nossa comunidade entender como foi construída. E a nossa proposta, ela foi construída a partir justamente das demandas das comunidades e, portanto, ela não é uma proposta exclusivista, ela não é uma proposta hegemônica, ela é uma proposta que vem de toda a discussão que a gente teve com a comunidade, em especial, no caso de Erechim, que contribuiu aí justamente para que a gente pudesse encampar as demandas do campus na proposta de constituição do Instituto.
A nossa reflexão com a comunidade nos levou a construir 5 eixos norteadores a partir das demandas que vieram. Uma delas, a humanização e a qualificação das relações interpessoais, que hoje não é um problema exclusivo do Instituto Federal, mas é um problema que acontece em todas as organizações e que nós precisamos ter uma política clara de melhoria dessas relações interpessoais, principalmente porque o nosso corpo de servidores é bastante recente. Nós precisamos também, é um outro eixo norteador, consolidar o Instituto. O Instituto é um instituto recente, novo, e que precisa se enraizar na sua comunidade, que precisa, digamos assim, fomentar suas relações com a comunidade externa, com a comunidade interna, para que possa ter aí a política de educação profissional absolutamente garantida ao longo desses próximos 4 anos. Nós precisamos também criar um protagonismo para o Instituto Federal. A rede de educação profissional tem sempre sido subaproveitada ao longo da sua história e é importante que nesse momento em que se cria os institutos federais, a gente possa dar a devida visibilidade a essa proposta de construção de educação profissional e justamente articular todos os entes federativos da rede estadual, do Sistema S, das iniciativas privadas, para que a gente possa construir essa proposta de educação profissional. Nós precisamos integrar ensino, pesquisa e extensão. Não dá para a gente trabalhar separadamente. Nós precisamos ter esses três pilares da educação profissional articulados e discutindo e se reconhecendo nas suas atividades. Isso é muito importante. Nós precisamos também descentralizar e qualificar ainda mais a nossa gestão. Nós temos tido algumas iniciativas nessa área, descentralizamos o orçamento, mas só isso não basta, descentralizamos as discussões para os colegiados, só isso não basta. Nós precisamos melhorar essa descentralização de forma a facilitar e agilizar o fluxo de trabalho dentro do Instituto. Dentro desses eixos norteadores, nós temos um número bastante grande de propostas, bastante focadas, como é o caso da reitoria itinerante, a questão dos setores em foco, a questão do orçamento, que é a questão de uma descentralização de discussão com a comunidade de orçamento, que são propostas bastante relevantes e que a gente espera poder estar apresentando para todos vocês ao longo desse debate. Eu, finalizando, gostaria de dizer que é um prazer recebê-los aqui, para essa discussão. Eu espero que esse debate seja um debate absolutamente propositivo, para que as pessoas possam consolidar a sua opinião e apostar ou apontar, digamos assim, justamente nessa proposta, que é a proposta que vai guiar os rumos do Instituto de 2011 a 2015. Muito obrigada. Eu sei que a noite está chuvosa, mas eu espero que a gente possa digamos assim, nos aquecer nessa proposta de discussão e sair daqui justamente com a nossa decisão tomada. Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia. Agora ouviremos a opinião do professor Marcelo. Muito bom. Muito bom. Muito boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês. Esse é um momento super importante para o nosso instituto, um momento que a gente escolhe quem, de certa maneira, liderará essa nossa instituição nos próximos 4 anos. O debate é um aspecto dessa campanha, o debate é importante. Provavelmente vocês todos também já analisaram as propostas e hoje a gente vai poder discuti-las um pouco melhor. Nós acreditamos que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem um potencial enorme, mas um potencial que não tem sido executado a pleno. Acreditamos que esse potencial tem que ser muito mais desenvolvido. Consideramos que recebemos um presente, de certa maneira. Que presente? A sociedade nos entregou. A sociedade nos entregou vagas docentes, nos entregou vagas de técnicos administrativos, nos entregou orçamento para que nós construíssemos algo relevante para toda a comunidade.
A nossa proposta leva em consideração, em primeiro lugar, que é no campus que o Instituto efetivamente acontece. O trabalho do campus deve ser valorizado. Há uma primazia do campus. A reitoria é, de fato, aquela que tem de dar o suporte para cada um dos campi poderem executar o seu trabalho. É aquela que deve articular as macropolíticas. É aquela que deve definir junto com o resto da comunidade, junto com os campi, as estratégias. Mas, basicamente, tem que dar o suporte. Portanto, há uma primazia do campus. Nós acreditamos, portanto, que essa descentralização é necessária, deve ocorrer imediatamente. Acreditamos também que faz parte da construção do Instituto a escolha para diretor-geral de todos os campi, inclusive dos campi novos. Consideramos que a gestão tem de ser mais eficiente. Precisamos ter menos erros, menos situações constrangedoras. Consideramos e propomos, por exemplo, que a Pró-Reitoria de Ensino efetivamente ajude os campi a planejarem a abertura dos cursos. Que a Pró-Reitoria de Ensino crie fóruns sistemáticos para discussão, fóruns de proeja integrado, que a Pró-Reitoria de Ensino construa junto, coletivamente crie uma política de AD. Consideramos que precisamos fazer o aperfeiçoamento do sistema de avaliação pedagógica, que precisamos implementar efetivamente o controle de egressos, de evasão, que precisamos nos aproximar dos países latino-americanos na extensão, precisamos fomentar as incubadoras, precisamos participar de eventos de extensão, precisamos que a nossa pesquisa adquira o status necessário, com auxílio à participação de eventos, com incentivo a pesquisas que já existem, com incentivo à publicação, com a criação de editais em tempo hábil, com a capacitação, com normas de afastamento. Acreditamos que a Pró-Reitoria de Administração precisa encarar de uma maneira mais eficaz a questão das obras. Precisa atuar de uma maneira mais eficaz na distribuição dos recursos orçamentários. Precisa atuar de uma maneira mais eficaz na questão de gestão de pessoal, com elaboração clara, coletiva, de uma política de gestão de pessoal baseada em dimensionamento, em matriz de alocação de vagas, em racionalização dos processos de trabalho, em política de capacitação. Acreditamos também que a nossa assistência estudantil tem que sofrer uma ação mais efetiva, uma ação que permita programas de restaurantes, de bolsa permanência, de saúde e apoio psicossocial, de moradia, de transporte, enfim. Consideramos que o nosso instituto precisa ser transformado, precisa ser melhorado, para que efetivamente nós possamos cumprir com o nosso objetivo, possamos devolver à sociedade aquilo que nós recebemos. Obrigado, professor Marcelo. Agora nós fazemos um pequeno intervalo de 3 minutos, enquanto eu lerei como se dará o segundo bloco. Nesse segundo bloco, eu lembro a vocês que a Comissão Eleitoral estará recolhendo as questões que nós iremos formular aos candidatos no terceiro bloco. O segundo bloco terá, no máximo, 30 minutos e será composto de perguntas entre os candidatos. Cada candidato poderá dirigir 2 perguntas previamente elaboradas ao candidato concorrente. As perguntas serão feitas alternadamente e com o inverso da ordem das falas ocorrida no primeiro bloco e assim sucessivamente. Cada pergunta deverá ser formulada em, no máximo, 1 minuto e respondida em, no máximo, 3 minutos. Serão permitidas réplicas de 1 minuto para cada resposta, seguidas de tréplica também de 1 minuto. E ao final desse segundo bloco nós teremos novamente um novo intervalo de 3 minutos. No segundo bloco nós vamos iniciar inversamente do primeiro, pelo professor Marcelo, fazendo uma pergunta para a professora Cláudia e depois sucessivamente.